Há momentos na vida em que falta uma palavra. E às vezes corremos atrás de tantas pessoas e ninguém tem uma palavra para nos dar. Deus tem uma palavra para a tua vida. Você vai ouvir agora uma mensagem que mudará o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com Servo de Deus Cláudio Martins. Acesse também o nosso canal do YouTube e cânticosccb.com.br. Ouça agora o que Deus tem para a tua vida. Ouça a palavra de Deus. Quer contemplar-te, ó meu fiel e amado Jesus. Quero servir-te, quero seguir-te e caminhar contigo na luz. A minha alma deseja ver-te, sinto por ti imenso amor. Eu te adoro, eu te imploro, faz-me viver contigo, Senhor. Deus seja louvado. Hoje é dia 25 de junho de 2017. Deus trouxe a sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. É o quinto livro do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Iniciemos a leitura no versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Amém, Senhor Jesus. Santo Deus, que habita nos céus, em nome do Senhor Jesus, estamos na tua presença para ouvir a tua voz. Que o Senhor, por graça e misericórdia, nos instrua, abre a mente, para que possamos compreender a tua palavra e aplicarmos a nossas vidas. Ó Santo Deus, tome em tuas mãos todas estas vidas, que teu Espírito venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor venha entrar com a tua boa mão, Pai, a aliviar esta alma que está atribulada, esta pessoa que está doente. Santo Deus, envia os teus anjos, cura os enfermos, Pai. Esta pessoa que sofre com esta dor de cabeça. Santo Deus, tu és o bálsamo, é o Senhor que alivia as nossas enfermidades, alivia a nossa dor no leito, afofa a nossa cama. É o Senhor que cura todas as nossas enfermidades. É o Senhor que é o nosso Criador, conhece toda a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Ó Deus, toma em tuas mãos estas vidas, Pai. Restaura estas almas, cura as enfermidades, cura a alma. Receba esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, o apóstolo Lucas, aliás, Tiago,
está discursando aqui, depois que Pedro e Paulo se calaram, o apóstolo Tiago começa a discursar aqui, no versículo 13 deste capítulo 15 de Atos. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Ouvinte, Deus tomou um povo para o seu nome. Deus te tomou, te elegeu, te escolheu antes da fundação do mundo. Deus escolheu o seu povo. Ele tem as suas leis. Como no Brasil, aqui nós temos as nossas leis. Se transgredirmos as leis, tem a polícia que vai nos prender. Tem a justiça que vai nos julgar e condenar. Então nós temos as leis de Deus, que são superiores às leis aqui da terra, embora sejam criadas por Deus, todas as coisas. E Deus está instruindo os gentios, a pessoa que é recém-convertida, a pessoa que Ele elegeu para o seu povo. Diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus tem ciúmes do seu povo, tem ciúmes da igreja, mas não é esse ciúmes carnal, é um zelo, é um cuidado pela igreja do Senhor. E Deus está nos instruindo pelo apóstolo. Deus está nos instruindo a que forma que devemos servi-lo, como devemos fazer a sua vontade. Ele está nos ensinando aqui pela boca de Tiago, o apóstolo do Senhor. Versículo 15. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que eu julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Se abster das contaminações dos ídolos. Versículo 20. Deixar os ídolos. Todo tipo de idolatria é abominação aos olhos do Senhor. Talvez você esteja buscando algum ídolo. Você é recém-batizado, recém-convertido, e ainda tem os seus ídolos na tua casa. Então Deus está mandando a sua palavra, que você tem que desfazer-se desses ídolos que você tem na tua casa. Você tem que se abster. O apóstolo João diz: amados filhinhos, guardai-vos dos ídolos, de todo tipo de imagens, ídolos de gesso, de papel, de bronze, de prata, de ouro. De todas estas coisas o cristão tem que se desfazer, porque Deus não habita no meio dos ídolos. Deus habita em cada um de nós. Deus é Espírito. Deus não divide a sua glória com os ídolos. Deus não divide a sua glória com imagens de esculturas. Êxodo capítulo 20 diz a palavra de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura feitas do céu, nem da terra, nem te encurvarás a elas, porque eu sou o Senhor. Para que você precisa de um objeto? Para que você precisa de um intercessor? Se temos o único intercessor, que é Jesus Cristo, sumo sacerdote. Para que isso? Deus é Espírito.
Ele está em toda parte, conhece a nossa vida, conhece os teus pensamentos, o teu coração, a intenção do teu coração. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, desfaça esses ídolos da tua casa, tira estes ídolos do teu coração e adore somente a Deus. Você está se convertendo agora. A palavra de Deus está falando contigo. Deixa os ídolos. Ah, mas a pessoa diz que não tem nada demais, que é só uma foto, uma lembrança. Deixa os ídolos. É melhor obedecer a Deus do que aos homens, diz a palavra de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. Adão foi ouvir a voz de Eva. Se Adão tivesse ouvido a voz de Deus e não desse ouvido à voz da sua mulher Eva, que o induziu a comer do fruto, não estaria a terra em maldição. Mas porque Adão ouviu Eva, sua mulher, e comeu do fruto, passou por cima da palavra de Deus, o homem e a mulher foram amaldiçoados, foram expulsos do paraíso, expulsos da presença do Senhor, por desobedecer a palavra de Deus. E você pode pensar, mas isso não faz mal, isso não tem problema, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. A palavra de Deus, você deve recebê-la com mansidão, enxertada dentro do teu coração. Receber a palavra com mansidão, com humildade, e aplicar na tua vida. É isto que Deus requer de você e de nós e de mim. É receber a palavra, é aceitar a lei de Deus, é aceitar a voz, a vontade de Deus. Deixar os ídolos. Alguém pode dizer para você, mas isso é fanatismo, isso não tem nada a ver. Isso tem tudo a ver. Salmo capítulo 115, Salmo 115, perdão, Salmo não tem capítulo. Salmo 115 diz sobre os ídolos. E está na sua Bíblia, em todas as Bíblias, Salmo 115 fala sobre os ídolos. Êxodo capítulo 20, não te encurvarás a elas, as imagens. Então deixe os ídolos, é mandamento do Senhor. Obedece quem tem juízo. Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 12 de tudo que se deve guardar. A suma é, o resumo é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo a todas as coisas, até as que estão encobertas. Foge dos ídolos. Deixa a idolatria. E ídolos não é somente imagens de escultura, gesso. Ídolos também é aquilo que você coloca no teu coração acima de Deus. Seja o seu carro, seja o seu filho, seja a sua mulher. Aquela pessoa que você coloca ela como prioridade na sua vida. Ou um cantor que você tem no teu coração, os discos, os CDs na tua casa, os fotos, os quadros, é idolatria. Alguém que você coloca acima de Deus, uma pessoa que você está sempre buscando conselhos, te fazendo dele, desta pessoa, o teu Deus, é ídolo. Deve se abster. É a palavra de Deus. Abster-se dos ídolos. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. E aqui também ele fala da prostituição. A prostituição que é fornicação. Viver como se fosse casado, não sendo casado. É o namorado que está namorando, o casal de namorado. O apóstolo Paulo diz que se não podem se conter, 1 aos Coríntios capítulo 7, fala tudo sobre o casamento. Se não podem se conter, então que se casem. Porque é melhor casar-se
do que viver ardendo em desejos, abrasar-se. Então o casal de namorado, eles não podem ter relação sexual antes do casamento, porque é a fornicação. Você está entrando num reino invisível de Deus, meu irmão e minha irmã. Tem as regras do reino. Você está entrando na casa de Deus. Jesus diz que o reino de Deus não vem com visível aparência. Ele está dentro de nós, dentro do nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende a sua vida. Você quer ser salvo? Então obedeça a Deus. Obedeça a palavra de Deus, que é para fugir, deixar a fornicação. Você não casou ainda. Não pode ter relação sexual. Senão você estará debaixo de maldição. Estará transgredindo a lei do Senhor. E se você morre nessa situação em fornicação, está correndo o risco de perder a sua alma por desobediência à palavra de Deus. Está sendo tentado, sendo tentada? Então se afastem. Não fiquem em lugares solitários, juntos, porque a carne é fraca, disse Jesus. Se ele diz que a carne é fraca, e nós sabemos que a carne é fraca, por que você vai viver nesta tentação? Por que você vai ficar sozinho com a tua namorada, sozinha com o teu namorado, sabendo que estão sendo tentados? Então procure não ficar a sós, sempre próximo de alguém, até o casamento, para que Deus venha abençoar. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque se você vive na fornicação, a sua vida depois se torna uma discussão, uma briga que não tem fim. Não tem paz, porque não tem a bênção de Deus matrimonial. Então se submeta à voz de Deus. Antes de Deus me chamar, eu vivia na fornicação. Eu e minha esposa. E era só brigas dentro de casa. Até então eu não conhecia a palavra, mas ela conhecia. Então a nossa vida era só brigas. Antes de eu me batizar, Deus preparou tudo. Nós nos casamos no cartório e Deus nos abençoou. Depois desci as águas do batismo, obedeci ao Senhor. Acertei a minha situação com Deus. Não foi do dia para a noite. Eu vivi de 94 até 2003 debaixo de fornicação. Eu era um viciado em cigarro, em álcool, não saía dos bares. Em casa era só brigas, contendas. Quantas vezes quase que nos separamos, até que Deus se apiedou de mim. Casamos em 2003. Em 2004 desci as águas do batismo, a minha esposa antes. Acertamos a nossa situação com Deus. E hoje, pela graça de Deus, estamos casados matrimonialmente, no cartório, de acordo com as leis de Deus, desde 2003. Pela graça de Deus. Mais ou menos 14 anos. E eu agradeço a Deus por esta obra que Ele fez em nossas vidas. Deus me libertou dos vícios que eu tinha, que era uma escravidão na minha vida. Então você não quer ter as consequências, ouvinte? As consequências por desobedecer a Deus? Então se conserva em santidade. Se guarde, minha irmã. Se guarde, meu irmão, até o casamento.
Obedeça a palavra de Deus e a sua vida será abençoada por Deus. A sua vida será abençoada. Feliz é aquele que teme a Deus. Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que teme a Deus, feliz será, tudo te irá bem. A tua esposa será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Ele abençoará o trabalho das tuas mãos e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então aceite a palavra de Deus enxertada no teu coração, ouvinte. Você está entrando no mundo invisível de Deus e estas leis de Deus é que vão determinar a tua vida. É a palavra de Deus que vai trazer um futuro de paz para a tua vida. Este é o caminho. Andai por ele, diz o Senhor. Então fuja da tentação. Está sendo tentado, está sendo tentada, fuja da tentação. Assim como ele diz, fugi dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Então também fuja da tentação. Fuja da fornicação. É o conselho de Deus. E ele diz mais aqui: do que é sufocado e do sangue. 4 coisas. No sítio, as pessoas antigamente, para matar a galinha ou frango, eles destroncavam o pescoço. Muitas vezes eu presenciei isso quando eu era criança, morando ali em Guarulhos. E eu vi a minha mãe destroncando a galinha. Ela não tinha conhecimento. Então ela destroncava a galinha e a galinha ficava ali se debatendo por alguns momentos. Ela ficava se debatendo ali, sufocada. Isso é sofrimento para o animal. É um sofrimento. O animal ali asfixiado, sem poder respirar, se debatendo. Então Deus sabe que isso traz o sofrimento para a carne. A carne do frango, ela vai soltar aquele veneno no sangue. E isso também vai fazer mal para quem vai comer esta carne depois. Mas fora isso, o sofrimento do animal. Asfixiado, sufocado. É uma coisa que Deus não deseja nem para o animal. Então as pessoas, por não ter este conhecimento, sufocavam, destroncavam o pescoço da galinha. E ela ficava ali se debatendo, batendo as asas, agonizando. Então qual é a melhor forma de matar um animal, uma galinha, um frango? É cortando o seu pescoço. Para que não venha a se sufocar. E derramando sangue. Derramando o sangue do animal. E junto com esta parte, Deus fala para se abster do sangue do animal. No mercado muito se vende tipo de uma linguiça chamada chouriço, que é feita com sangue de animal. E isso é proibido por Deus, porque o sangue é vida. Além do sangue ser vida, o sangue também traz doença. Nesta questão de saúde, comendo chouriço. Além de transgredir a lei do Senhor, isso pode trazer consequências também na saúde. Então Deus proíbe matar animal sufocado e comer o sangue do animal em forma de chouriço. Chouriço, que as pessoas ainda vendem em alguns lugares por aí. Ou faz aquela galinhada, aquele prato com galinha, cheio de sangue, como galinha ao molho pardo. A galinha feita com o seu sangue, isto é pecado diante de Deus. Então Deus está nos instruindo. Talvez você nunca ouviu isso. Talvez você nunca ouviu esta palavra. Mas Deus está nos ensinando, está te ensinando, te orientando, meu filho, é dessa forma que você deve agir. Receba com mansidão a palavra em voz enxertada, que é poderosa para salvar as vossas almas. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus, quando nós obedecemos a sua palavra, Deus está dizendo, é desse jeito.
Então temos que aplicar em nossas vidas deste jeito. Ouvir a palavra de Deus e guardá-la na tábua dos nossos corações. Deixar os ídolos, a fornicação, não matar o animal sufocado, comer carne sufocada e não comer do seu sangue. Versículo 28 também diz: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Nós estamos numa época de festas juninas, e estas festas são sacrificadas aos ídolos, aos santos. Quantos santos que tem por aí? É o santo tal, é dia deste santo, e fazem estas festas juninas, consagradas aos ídolos, sacrificadas aos ídolos. O apóstolo Paulo também escreveu aqui em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8 diz: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é. E no mundo, que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus e Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Se alguém vê você participando destas festas juninas, eu vou comer uma cocada que não tem nada a ver, e a pessoa vê você comendo um alimento que foi consagrado a ídolos nestas festas juninas, a pessoa vai se escandalizar. O alimento não vai te fazer mal por dentro, mas vai fazer aquela alma perecer. Porque diz a Escritura que o ídolo nada é. Diz a palavra de Deus: comei de tudo que se vende no mercado, por motivo de consciência. Se alguém te colocar alguma coisa sobre a mesa, você pode comer. Você está na casa da pessoa, colocar alguma coisa na sua mesa ali, então você pode comer. Mas se a pessoa disser para você: isso aqui foi consagrado ao ídolo tal, ao santo tal, então você não coma, por motivo de consciência, para que aquela pessoa não seja condenada por tua consciência. Não é que a comida vai te fazer mal, é que aquela alma vai se perder, porque você, tendo conhecimento de Deus, negou a Deus, sabendo que aquela coisa é pecado diante do Senhor. Então você vai nestas festas juninas, conhece a palavra de Deus e participa da mesa dos demônios. Você prova a ceia do Senhor, participa da mesa do Senhor e depois da mesa dos demônios. Você participa da ceia do Senhor. Ora, você está na casa de Deus, louvando a Deus, comendo o pão que representa o corpo de Cristo, bebendo o vinho que representa o sangue de Jesus, participando da mesa do Senhor, e depois você está na festa junina,
participando da mesa dos demônios, dando um mau testemunho, as pessoas te vendo, aquele não é cristão, não é crente, o que está fazendo na festa junina? E aí participando da mesa dos demônios. Ah, é só um lanche. Ah, é só uma cocada. Ah, é só uma visita, vou só uma vez na vida. Aí você estará participando da mesa dos demônios. Estas festas sacrificadas aos ídolos. E alguém te vê neste lugar e é escandalizado. E essa alma pode se perder por causa do teu mau testemunho. Jesus falou que é melhor colocar uma pedra de moinho amarrada no pescoço e lançar nas profundezas do mar do que causar escândalo a um desses meus pequeninos. Então, se alguém te vê, o fulano está na festa lá. O fulano ele vai para a igreja, mas hoje ele pegou uma folga, né? Então hoje ele está na festa. Meu irmão e minha irmã, nestas festas há o sacrifício aos ídolos. E um cristão não pode estar no lugar deste. Aquele que obedece à palavra de Deus. Aquele que teme a Deus. Não é o título de cristão, mas é o temor no teu coração. Quão formosos são os pés que anunciam as boas novas. Você está calçado com a preparação do Evangelho da Paz? Você tem abraçado o escudo da fé? Tem guardado a palavra da verdade no teu coração? Tem andado diante da palavra de Deus? Então não vá para este lugar. Ah, mas eu vou ver o cantor tal, a cantora tal. Não vá para este lugar. De uma mesma fonte não pode jogar água doce e água amarga. Então esta fonte não vai produzir água doce, mas vai produzir água amarga. Então não vá para este lugar. Ouça a palavra de Deus. E você pode ver que no final destas festas, a queima de fogos é para os ídolos. É para os ídolos. Então, meu irmão e minha irmã, é o conselho da palavra de Deus. No meio do ano, estas festas, não vá para estes lugares. Não vá para estes lugares. Obedeça a Deus. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Melhor é obedecer a Deus. O Espírito de Deus que está falando, que está nos orientando. Versículo 29 de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Se abstenha disso, meu irmão e minha irmã. Corte estas festas da tua vida. Você foi comprado por bom preço, foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Você não foi comprado por ouro nem com prata, mas pelo precioso sangue imaculado do Senhor Jesus. Você é a propriedade de Deus. Você é a propriedade do Senhor. O teu corpo pertence a Deus. O teu corpo já não é mais teu, mas ele foi comprado por Deus. Aquele que vive, vive para o Senhor. Diz o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em você, meu irmão e minha irmã, então você deve obedecer o Senhor Jesus, o teu Senhor, porque você serve a Ele. E Ele está dizendo por esta palavra, não vá para este lugar, não vá para estas festas, não participe das mesas dos ídolos, da mesa dos demônios. Mas obedeça a Deus. Saia desses lugares. Sai dela, povo meu. Sai da Babilônia. Sai da Babilônia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus, o Espírito de Deus às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
para que possa entrar naquele dia na Nova Jerusalém pelas portas. Porque fora dela ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras, os que se prostituem, os mentirosos, os abomináveis. Apocalipse capítulo 22. Deus não quer que você fique fora dela. Deus não quer que você fique fora desta cidade. Porque lá não vai entrar os idólatras, nem os feiticeiros, nem os efeminados, nem os abomináveis entrarão na Nova Jerusalém. Este é o tempo de você fazer um concerto com o teu Deus. Deixar o pecado, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham até vós os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependa-se, meu irmão e minha irmã. Receba a palavra de Deus no teu coração. É duro o discurso? Duro é o nosso pecado. Nosso pecado é fétido às narinas de Deus. É abominável a Deus o pecado do homem na terra. É abominável. Nós somos um verme aqui nesta terra. Verme, micróbio. Olha para a tua mão. Você é feito de carne, de osso, de sangue, de nervos. Se esses microvasos do teu cérebro estourar, dá um AVC, um derrame cerebral, ou você morre, ou você fica em cima de uma cama, com a língua caída, com o rosto torto, sendo limpado por alguém, sendo trocado, lavado por alguém, sendo alimentado por sondas, sendo cuidado por outras pessoas. Olha para a tua vida. O que é a vossa vida? É como um vapor que desvanece, que hoje existe e amanhã desaparece. Olha para a tua vida, meu irmão e minha irmã. O que é a tua vida? E se hoje te dá um AVC, para onde você vai? E se teu coração estoura, uma veia do teu coração e te dá um infarto fulminante, para onde você vai com esta microvida que você tem? Pense bem nisso. Não vai aceitar a palavra de Deus? Vai se rebelar contra Deus? Até quando? Até quando será rebelde contra a palavra de Deus? Deus quer te salvar. Por que você odeia a Deus? Deus não te odeia. Deus te ama. Ele quer te salvar. Por que este ódio no teu coração para com Deus? Porque Ele quer o teu bem. Quem daria a vida do seu próprio filho por alguém? Você teria coragem de dar a sua vida por alguém? Se essa pessoa precisasse de um órgão teu, de um rim teu, você daria por esta pessoa? Mas ainda que você der a sua vida para alguém, Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o amor de Deus. Depois que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, foram expulsos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo por nós. Jesus, que já vivia com Deus, com o Pai nos céus, deixou todo o seu reino, deixou toda a sua glória e se fez homem mortal. Nasceu uma mulher que Deus escolheu, chamada Maria. Foi gerado pelo Espírito de Deus. Jesus não foi gerado por José, por homem nenhum. Foi gerado pelo Espírito de Deus. E nasceu Jesus. Um menino se nos deu, um filho nos nasceu. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nasceu Jesus. Nasceu Jesus. 100% Deus, porque Ele não foi gerado pelo homem. E 100% homem, porque Ele teve a natureza humana.
viveu durante 30 anos sem pregar o evangelho. Era carpinteiro com o seu pai de criação José. Aos 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista. Depois foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites. Ele não comeu. Depois Jesus escolheu os apóstolos e foi pregando o evangelho do reino. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E Jesus curou os enfermos. O primeiro milagre foi no casamento. Multiplicou, transformou a água em vinho. É o que Ele quer fazer na tua vida, transformar esta vida sua, que é uma água, que é uma vida insignificante, embora a água tenha muito mais proveito do que a situação que você está vivendo hoje. Ele quer transformar a tua vida. O vinho representa o Espírito de Deus, representa coisa nova, representa alegria, representa vida, representa transformação. E depois de tudo que Jesus fez, os seus ensinamentos que estão registrados na Escritura Sagrada, Ele foi para a cruz. Mas antes de ir para a cruz, Ele foi cuspido, esbofeteado, chicoteado com pedaços de chifres nas pontas dos chicotes, onde enroscava na carne e rasgava a sua carne, as suas costas todas ensanguentadas pelos chicotes. Isaías descreve no capítulo 53 que Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele se fez maldição em nosso lugar. Como é que você odeia um Deus como este, que te amou tanto que deu sua própria vida por ti? Como você pode odiar uma pessoa que te deu a vida há 2000 anos atrás? Como você pode odiar? Ele foi chicoteado, ele sofreu por você, para salvar a tua alma, para que esta palavra chegasse até a ti. E depois do sacrifício de Jesus, quantas pessoas que não morreram no Coliseu em Roma, sendo comido por leões, quantos cristãos mártires que foram queimados com cera quente no jardim de Nero, que foram queimados, torturados pela Inquisição, que sofreram, que foram mutilados, que foram mortos pela espada, queimados vivos, engolidos por leões, para que o evangelho chegasse até você, até a mim, que sou o principal pecador. E Jesus, sendo chicoteado, esbofeteado, profetiza. Você não profetizou para todos eles? Então profetiza. Quem é que te bateu? E escarneciam dele. Mas ele, como um cordeiro mudo, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Carregou a sua cruz. Mas teve uma hora que ele não suportava mais carregar a sua cruz. Então trouxeram um tal de Cirineu, que o ajudou a carregar a sua cruz. Suas mãos foram pregadas na cruz. Os pregos transpassaram as suas mãos. Os pregos traspassaram os seus pés. E estava ali Jesus, crucificado, dando seu corpo, a sua vida por nós. Seu sangue lentamente derramando na cruz. Escorria o seu sangue. A coroa de espinho. E na cabeça onde sai mais sangue, pelos micros vasos que ali tem. O sangue escorrendo da sua cabeça, do seu rosto inchado, porque foi esbofeteado.
seu rosto praticamente desfigurado, suas costas ensanguentadas, o seu sangue escorrendo naquela cruz, no Gólgota, estava Jesus, o inocente, pagando pelo culpado que sou eu, que é você, que somos todos nós. Jesus pagando por nós, pelos nossos pecados, tomando, assumindo a nossa culpa, levando os nossos pecados sobre si, e pelas suas pisaduras, pelos chicotes, pela sua dor, pela surra que ele levou, pelos cravos, ele estava levando os nossos pecados sobre ele, se fazendo maldição em nosso lugar. Ele nos amou primeiro, e estava ali Jesus. Não deixou de cair uma gota de sangue. E ainda foi perfurado por uma lança. E saiu ali sangue e água do seu lado. E ele disse antes de partir: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E entregou o seu espírito a Deus, o Pai. Jesus rendeu-se a Deus. Oh, meu irmão e minha irmã, se renda a Deus. Se faça de pequeno para ser grande na eternidade. Se faça de humilde, seja humilde. Seja pequeno, aceita a palavra de Deus. Aceita os conselhos de Deus, para que a sua alma seja salva. Jesus, sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus nesta terra, mas ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Se rendeu a Deus. Se renda a Deus neste dia de hoje. Se renda a Deus. Jesus deu a sua vida por nós. E Deus o exaltou sobremaneira. Ao terceiro dia, o Rei dos Reis foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. Deus o ressuscitou de entre os mortos. O seu corpo é um corpo glorificado, incorruptível. Os seus olhos são como chamas de fogo. Está vestido de uma veste branca e salpicada. Os seus pés brilham como latão reluzente. Seus cabelos são brancos como a neve. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é o teu Deus. Este é o nosso Deus, Jesus Cristo, o Filho do Pai, do Altíssimo Deus. Deus o exaltou sobremaneira. Ele salvou as nossas almas. Todo aquele que nele crê será salvo. Aquele que crê, ele obedece a Deus. Aquele que crê, ele desce as águas do batismo. Ele não olha para a esquerda e nem para a direita. Vou esperar fulano entrar. Eu vou esperar aquela pessoa descer e ser batizada, para depois eu ir. Não, ele não espera por ninguém. Mas ele creu na palavra de Deus, ele obedece. E ele vai, como Jesus fez. O reino de Deus é tomado à força. E só entra neste reino, só se apoderam dele aqueles que se esforçam, aqueles que renunciam a esta vida. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, salvá-la-á. Perder a sua vida é deixar a sua vida passada, os seus costumes antigos, e receber com mansidão
A palavra de Deus enxertada em nós. Enxertada. Tome essa decisão hoje, ouvinte. Como que você pode odiar o Deus Todo-Poderoso que deu a sua vida por ti? O único que quer o teu bem é Deus. Então faça um concerto com o teu Deus hoje. Oremos a Deus. Pai, aqui estão estas almas diante do Senhor e ouviram a tua palavra, os teus conselhos, o teu ensinamento, pelo teu Santo Espírito, Pai. Esta pessoa compreendeu a tua palavra, ela entendeu que precisa mudar de vida, ela entendeu que precisa se converter dos seus maus caminhos a ti. Santo Deus, perdoa os pecados destas pessoas, apaga suas transgressões, envia o teu Espírito Santo a conduzir como o Senhor enviou o teu Espírito ao Senhor Jesus e o levou ao deserto. Ó Santo Deus, que teu Espírito venha guiar esta pessoa, que teu Espírito venha convencer este ouvinte do pecado, da justiça e do juízo. Que a tua palavra, como um martelo que esmiuça a penha, venha quebrar este coração de pedra. Ó Santo Deus, salva estas almas por amor do teu nome. Que teu Espírito Santo venha falar mais a estes corações. Que teu Espírito venha iluminar o entendimento destas almas, para que compreendam quão grande salvação o Senhor nos tem dado. Ó Santo Deus, que grande amor de nos chamarmos de filhos, filhos de Deus, por causa do amor que Jesus Cristo teve por nós e tem por nós, de ter dado a sua vida por nós. Não olhou para si mesmo, mas nos amou. Nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Santo Deus, toma em tuas mãos todos estes ouvintes e que o Senhor venha restaurar estas vidas e salvar estas almas, em nome do Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado. Amém. E graças a Deus. Em teu viver que causa tanta dor, tens pensado em desistir, sem forças pra vencer. Mas pra que desesperar? Basta apenas confiar. Com seus braços de amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristeza e pesar, confie que o Senhor Jesus vai te amparar. Sua paz Ele dará.
imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Já não tenho mais temor, olhando pra Jesus. Quando vem a escuridão, eu vejo sua luz. Grande preço ele pagou ao sofrer intensa dor. Com seu sangue lá na cruz, ele me tornou mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristeza e pesar, confie que o Senhor Jesus vai te amparar. Sua paz ele dará e a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor.